Olá, amigos do canal Espiritualidade. Quando nós falamos do tema obediência e resignação, normalmente as pessoas pensam que são virtudes que neutralizariam na pessoa outras virtudes. Normalmente as pessoas tendem a pensar que quem é obediente ou resignado é uma pessoa fraca. Mas isso é a falta de compreensão do que os espíritos realmente pretendiam dizer ao nos recomendar essas virtudes, obediência e resignação. Hoje nós vamos analisar a mensagem do Espírito Lázaro, que foi dada em Paris no ano de 1863, e que nos ajuda a entender o que ele, em especial Lázaro, entendia por essa obediência e resignação, e que, de modo geral, reflete o pensamento dos espíritos que contribuíram na codificação do espiritismo, que trouxeram as suas ideias para os médiuns da época e que chegaram até Allan Kardec e permitiu a ele compilar as ideias que o mundo espiritual tinha a respeito de diversos temas sobre a existência humana, sobre a sua evolução, a finalidade da sua vida aqui na Terra. Afinal de contas, o que o espiritismo trata é exatamente disso, a nossa natureza espiritual. Mas vejamos o que então Lázaro, que não sabemos se é realmente o Lázaro bíblico, que era amigo de Jesus, ou se era um outro espírito que com esse nome se apresentou. Ele disse assim, olha, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Quando ele faz essa colocação de que obediência e resignação são companheiras da doçura, quer deixar entender isso, que é um conjunto de características próprias de algumas pessoas. E ele vai dizer que as pessoas normalmente entendem que obediência e resignação é negação do sentimento e da vontade. Se eu sou obediente, estou negando a minha vontade de agir, de fazer o que eu bem entender. Ele vai dizer assim, olha, a obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Observe que ele está usando uma figura aqui para dar essa ideia de que quando nós somos muito revoltados, inconformados com as nossas condições, nós somos levados a criar mais impedimento, deixar o fardo cair. E inúmeras experiências de vida mostram isso, que pessoas muito descontentes, muito infelizes com a sua própria realidade e que se permitem levar pela revolta, pela raiva, pela indignação, acabam criando mais dor e sofrimento para si mesmas, porque elas tendem a não aproveitar o que aquela experiência significava para elas em termos espirituais. Ao dizer que elas são a obediência ao sentimento da razão, nós obedecemos quando nós percebemos que isso é conveniente, quando isso é bom para nós. E quando a gente vai analisar nossa vida em sociedade, nós obedecemos o tempo todo. Obedecemos leis, obedecemos regimentos, normas de empresas, organizações que nós participamos, porque nós percebemos que ali existe uma vantagem em se submeter a essas diretrizes que outras pessoas estabelecem. Às vezes é possível a gente até discordar, mas ainda assim a gente cumpre porque a gente observa um bem maior decorrente daquela nossa aceitação. No ambiente de trabalho, por exemplo, a gente pode ser muitas vezes discordar de uma série de processos, de uma série de rotinas, de deveres, de normas, mas ainda assim nós cumprimos porque queremos estar lá segurando nossos rendimentos. Então isso mostra que ser obediente é resultado de um consentimento da razão. Ser obediente às leis divinas é entender que nós somos regidos por elas e que estamos submetidos a todas as consequências daquilo que nós fizermos. É nesse sentido que obediência não às situações arbitrárias que as pessoas criam, não é obediência a nenhum tipo de norma esdrúxula, absurda, mas obediência àquilo que é sensato, aquilo que faz sentido em se obedecer
Isso é o consentimento da razão. E resignação é quando nós estamos ali, além daquele sofrimento que seria aceitável, normal, mas ainda assim a gente resiste. E ao dizer que é o consentimento do coração, é no sentido mais profundo da nossa capacidade de entender a vida, que nem sempre é racional, objetiva. Há pessoas que muitas vezes não conseguem nem explicar porque aceitaram determinadas circunstâncias, porque elas sentem que lá no íntimo tinha algo que as guiavam para aquela realização. Se ela tivesse que explicar aquilo em termos de racionalidade, ela não teria como argumentar a favor daquela sua aceitação, daquela sua resignação. Mas no final ela observou que vieram os resultados positivos, porque no fundo esse coração aqui é como que a nossa intuição. É aquela ideia de que certos deveres não podem ser relegados, não podem ser abandonados. É como, por exemplo, um pai e uma mãe que, tendo filhos extremamente rebeldes, ou um filho extremamente rebeldes, nunca desiste deles. A lógica, o bom senso diria, eu abandonaria esse meu filho porque ele não merece todos os esforços que eu já fiz na vida. Mas ainda assim, lá no íntimo, o sentimento deles os guiam dizendo, não, eu ainda preciso continuar amparando. É óbvio que aqui nós não estamos falando daqueles pais que, por várias razões, acabam deseducando seus filhos e relevando e protegendo-os das suas ações infelizes, não permitindo que eles amadureçam. Mas aqueles pais que estão ali permanentemente tentando educar e conduzir. É o consentimento do coração. Algo lhes diz que eles devem permanecer acreditando e apoiando e ajudando esses filhos, não tirando deles responsabilidades nem deveres, mas os incentivando, os orientando. E de certa forma é isso que fazem todos os espíritos superiores conosco. Se nós fôssemos avaliar tudo o que nós já precisamos de concessões, de investimento, de atenção, de aceitação dos nossos erros, nós mesmos, na condição que nós estamos, nós não faríamos isso para ninguém. Porém, eles, por entenderem que nós ainda podemos alcançar resultados, insistiram e nos conduziram até aqui. A lógica da vida é sempre essa, seja aqui na vida material ou espiritual, é sempre acreditar que o ser humano ele possui potenciais de um dia se superar, de um dia se transformar, de um dia vencer os as suas fraquezas, as suas imperfeições. O espírito, se não vence numa encarnação, vence na outra. E isso então nos mostra que esse consentimento do coração é muitas vezes algo que não passa de um plano de racionalidade, porque é um conhecimento mais profundo que vem desse mundo espiritual, que nos inspira, que nos intui, que são as reminiscências que nós guardamos dentro de nós. Isso que ele coloca, então, sobre obediência e resignação é para nos dizer que elas são sim virtudes, porque irão nos ajudar na superação das nossas dificuldades, irão nos ajudar a vencer os obstáculos. Muitas vezes, devido à nossa indisciplina, à nossa revolta, nós afastamos situações positivas, situações favoráveis ao nosso crescimento. Então, porque a rebeldia tomou conta, ela acabou nos conduzindo, nos levando a um estado mais infeliz do que aquele que nós nos encontramos. Essa passagem ela me faz lembrar, quando Jesus, me foge agora qual o evangelho e qual o capítulo, mas me faz lembrar a passagem que Jesus disse, de que se alguém pedisse para andar alguns passos com você, que você andasse mais. Se alguém te pedisse, que você desse. Jesus ele falou aquilo num contexto em que o seu povo, o povo judeu na época, estava extremamente agitado com rebeliões, com tentativas de vencer aquela dominação romana, e existiam ali pessoas que estavam articulando revoltas. Inclusive algumas pessoas se aproximaram de Jesus porque viam nele uma liderança possível para conduzir toda aquela revolta contra a dominação romana. Mas Jesus entendia claramente que o poderio militar de Roma era inúmeras vezes maior do que qualquer recurso que os judeus pudessem naquele tempo reunir.
Então, quando ele disse essas palavras, né, de se alguém te pede alguma coisa, atenda, se te pedem a capa, dê a capa, se te bater no rosto, dê a outra face, se te pedir para dar 10 passos, dê outros tantos, não me lembro se são 1000 passos. Por quê? As pessoas eram, naquele tempo, exploradas. Qualquer rebelião que se fizesse, elas seriam punidas com a morte, porque era a forma brutal que Roma dominava os povos. Se aceitasse a dominação, permaneceriam vivos ali pagando os tributos. Caso contrário, eram todos dizimados. E foi o que foi acontecer por volta de uns 70 anos depois, aproximadamente, em que, numa grande rebelião, Roma finalmente acabou destruindo e separando definitivamente o povo judeu. Foi a última grande diáspora que aconteceu, deles serem espalhados pelo mundo, terem que sair ali daquela região. Alguns poucos conseguiram permanecer ali. Isso mostra que naquele tempo, se eles tivessem ouvido a pregação de Jesus, eles teriam mantido a sua unidade como nação, teriam conseguido resistir naquele território que para eles era tão caro, tão importante. E quem sabe no futuro tivessem conquistado de uma outra forma mais autonomia, a ponto de talvez até vencer uma batalha, esse exército, se tivessem se preparado adequadamente. O que isso tudo nos mostra, né? Que há momentos na vida que nós precisamos obedecer, precisamos ouvir, precisamos não nos rebelar, não nos revoltarmos. É óbvio que há momentos, sim, que são necessários certas atitudes de negação daquilo que nos impõe, em que nós vamos dizer, não farei. Mas nós precisamos ponderar bem os riscos, as consequências que nós temos em decorrência dessa decisão, porque, como o Espírito aqui falou, nós podemos, com essa atitude, deixar cair o fardo de uma forma que será mais difícil levantá-lo novamente. Ele diz assim ainda, olha, o poltrão não pode ser resignado. Seria uma pessoa muito impetuosa, muito dona de si mesma, né? Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Então ele está dizendo disso, né, que Jesus veio trazer para as pessoas um contraponto de tudo aquilo que elas estavam vivendo naquela época. Ele vem a mostrar que há uma outra vida, por isso que ele foi tão claro nas suas exposições, por isso que ele se posicionou contra o apego do homem à matéria de forma tão intensa, de forma tão insistente. E Lázaro aqui continua ainda dizendo: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração, veja que ele está falando para as pessoas do século XIX, é a atividade intelectual. Essa questão ela foi muito importante naquela época porque o século XIX ele vai representar ali um momento em que finalmente grandes pensadores podiam pensar e falar livremente as suas ideias sem correr o risco de serem mortos, embora pudessem ter reações negativas de certos meios, de certos segmentos da sociedade. Mas, pelo menos, no chamado mundo civilizado da época, ninguém morreria porque tinha uma ideia que contrariava princípios religiosos ou a moda vigente na época, as ideias vigentes na época. Ele diz que o vício é a indiferença moral porque é nesse momento, com tanta liberdade intelectual, que o homem começa a desprezar todos os grandes ensinamentos que a religião trazia. E há uma parcela de responsabilidade, sim, dos líderes religiosos que conseguiram, de alguma forma, criar nas pessoas uma grande disposição, porque eles eram verdadeiros símbolos da hipocrisia. Novos fariseus pregavam virtudes que nem sempre eles demonstravam. Mas o lado bom, o lado que falava que as religiões ensinavam o homem sobre
os princípios de amor, de fraternidade, acabavam sendo esquecidos ou considerados como coisas infantis sem importância. E aí, o Espírito aqui vai dizendo ainda, completando essa frase então: digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ele está caracterizando aquela época. Grandes mentes no campo da ciência, da filosofia, das artes se elevam, anteveem um futuro diferente, mas o coletivo ali de todas aquelas outras pessoas que vinham num plano, digamos ali, secundário nesses panoramas científicos, culturais, acabavam apenas o quê? Se reunindo ali para produção daquela cultura que vem se estabelecendo ali desde o final do século XIX. Ele então diz que é uma época que tinha virtude e vício, como a nossa época nos nossos dias tem. Nossa época nós tivemos grandes avanços tecnológicos, grandes descobertas científicas, uma releitura do passado, uma melhor compreensão de tudo o que aconteceu. O homem ganhou mais liberdade, com mais direitos sendo respeitados em algumas partes do mundo, mas infelizmente qual que é o grande vício da nossa época? Tanta liberdade, tanto conhecimento tem levado a humanidade, muitas vezes mais, a cometer uma série de erros, uma série de equívocos, uma série de atos absurdos que geram dor e sofrimento para todos. Nós temos inúmeros exemplos que nós vemos em todos os meios de comunicação, de quanto determinados povos, nações, detentores de tanto conhecimento, de tanta tecnologia, de riquezas materiais, são absolutamente indiferentes ao sofrimento humano. É impressionante a gente pensar que no mundo se produz alimento em uma quantidade superior ao que nós precisamos comer, e há grandes legiões de famintos. O mundo ele produz e é capaz de gerar indústrias, capaz de gerar progresso em determinadas regiões, mas a humanidade abandona outras populações humanas entregues a uma vida miserável. As pessoas, a pretexto de defenderem os seus direitos e a sua liberdade, oprimem, massacram outros povos. É a grande contradição do nosso século. Tanta virtude, tanta riqueza, tanto conhecimento e tanta indiferença do outro. E aqui dá para entender as palavras que o Espírito vai dizer e que muitas pessoas às vezes têm uma certa resistência quando leem isso e pensam, mas esses Espíritos estão falando de violência, estão falando de agressividade? É que nós muitas vezes temos uma tendência de levar muito literalmente o que eles dizem, esquecemos a época em que eles disseram isso, século XIX, isso aqui foi escrito em 1863, segunda metade do século XIX, então é uma linguagem própria para aquela época, mas que a gente tem que procurar o sentido profundo que essas palavras trazem e o que o Espírito realmente tinha intenção de dizer. E por que isso, né? Para que a gente possa entender e trazer para o nosso tempo o significado das ideias e não a forma que são as palavras. Bom, ele disse assim, olha, submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. É um convite, aceitem essas diretrizes que os Espíritos trazem. Obedecei à grande lei do progresso que é a palavra da vossa geração. Progresso naquela época tinha a ideia de que melhorar a vida humana, trazer bem-estar, melhorar para todos. Infelizmente, o que muitas nações fizeram naquela época, usaram do seu poder para escravizar outros povos, explorá-los, tirar as riquezas de determinados países a pretextos de desenvolvê-los e geraram muita dor e muito sofrimento. E aí o Espírito ele vai dizendo assim, olha, infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos
e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Essas palavras para algumas pessoas são muito pesadas, né? O chicotear aqui, nós temos que buscar a figura original do que é você usar o chicote para um cavalo. Lembre-se que ele está falando no século XIX, que era um meio comum de locomoção naquela época. Para instigar o animal a se movimentar, era usado ali então o chicote. Para torturá-lo, para machucá-lo, para feri-lo, obviamente que qualquer pessoa responsável naquela época entendia que há um limite para se aplicar esse instrumento no animal. E dizendo isso, nós estamos dizendo que hoje nós apoiamos essa ideia de forma nenhuma. Aliás, com a invenção das máquinas, nós temos que desobrigar os animais da escravidão que nós submetemos eles por tantos séculos. Com o conhecimento que nós temos hoje da nutrição de origem vegetal, nós já não precisamos mais torturar os animais nas criações e nos abatedouros, não precisamos mais disso, porque vencemos essa etapa da evolução. Mas o que nós estamos fazendo aqui é reconhecendo que em uma época, para ter o animal a serviço desse progresso material que nós precisávamos naquele tempo, era um recurso que se dispunha, era o que o nosso entendimento limitado na época era capaz de alcançar. E ele, quando diz aqui, né, usaremos ali o freio e a espora, é o sentido de usar as rédeas para parar o animal, freando através ali daquele dispositivo na boca, que é a única coisa que controlava e controla o cavalo quando arriado, ou a espora para instigá-lo a seguir. Tudo isso, gente, é uma figura que o Espírito usa para dizer que em determinado momento as pessoas precisam ser instigadas a se mexerem, a se moverem. E isso explica porque Deus não nos dá tudo facilmente. Nós, como espíritos imperfeitos, ainda temos uma tendência a sermos muito preguiçosos, muito acomodados. E qualquer pessoa que trabalha hoje em qualquer lugar é capaz de reconhecer pessoas assim, que elas só cumprem o dever delas quando elas são instigadas de alguma forma e elas se sentem de alguma forma ali pressionadas. Se não tiver algum elemento que coloque a elas algum tipo de pressão, algum tipo de incentivo mais firme, a pessoa se acomoda. Nós poderíamos trazer dezenas de exemplos que semanalmente a gente vivencia nos nossos ambientes. Quer dizer que a gente tem que usar violência? Não, mais uma vez não é isso. Mas que em algum momento todos nós precisamos nos sentir com algum risco, com alguma situação de vou fazer porque senão eu tenho perda, nós não realizamos muito daquilo que é o nosso dever. Nós acabamos limitados porque nós somos tendentes naturalmente a uma acomodação. Virá um dia em que nós teremos uma capacidade de agir, de fazer, que será plenamente consciente. E às vezes a gente já até tem isso nos nossos dias, parcialmente, não completamente consolidado, mas nós ainda assim precisamos. Precisamos desses momentos em que a vida nos cobra um pouco mais incisivamente, porque senão nos acomodaríamos, né? É por isso que essa expressão do Espírito, compreendido sua época e compreendido em que sentido ele quis dizer, ela não é nenhum respaldo à violência, mas apenas a dizer que há momentos que precisam sim existir ali uma certa insistência, incidência, uma pressão, uma obrigatoriedade para que algo seja feito, porque senão nós nos acomodamos. E aí ele conclui a sua instrução assim, olha, toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. E é isso que as experiências de vida vêm fazendo conosco ao longo de inumeráveis reencarnações, e é o que ela vai fazer com milhões de espíritos ligados a esse planeta. Em algum momento, a nossa resistência orgulhosa à ordem do progresso, ela tem que ser vencida. E apenas a dor, o sofrimento é capaz de amolecer os corações mais duros, que embora possam até ser tocados por gestos de amor, de caridade, gestos de afetividade, a mudança efetivamente em nós, para muitos espíritos, ainda depende das experiências mais incisivas, mais duras.
e é aquela situação em que o pai observando a criança caminhar, caindo e deixando ela caída e aprender a levantar-se por si mesma, não é um ato de indiferença, mas é um ato de amor para que os potenciais dessa criança se estabeleçam. E é o que as leis divinas fazem conosco, nos permitem exatamente experiências necessárias para o nosso crescimento e evolução espiritual. E ele vai concluir a sua comunicação dizendo: embora a gente precise de toda essa dificuldade, de todos esses elementos que nos pressionam, que nos motivem a agir, ele vai dizer: mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Que bom seria se a gente fosse apto a ouvir, entender e fazer, e não permitir que o nosso orgulho nos tornasse pessoas resistentes, incapazes de qualquer situação melhor. Eu convido então neste instante para a nossa prece, em agradecimento a Deus pela bênção da vida. Pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos iluminem, nos amparem e nos tragam o entendimento, a compreensão das leis divinas, para que possamos, em harmonia com essas leis, estabelecermos em nosso mundo íntimo a paz, o entendimento, a compreensão e a aceitação, Senhor, de tudo que o Senhor nos endereça para o nosso crescimento. Permita, Senhor, que tenhamos a força de vencermos os obstáculos e os desafios. E que de nós não parta, Senhor, nenhum sentimento contrário ao amor e à caridade a quem quer que seja. Que o Senhor possa envolver a tantos que se encontram passando por duras provas no mundo. Que esses irmãos possam encontrar o alívio, o refrigério para suas almas. Permita, Senhor, que os nossos irmãos que estão nas regiões onde há conflitos, guerras, disputas, onde há ações do crime organizado, onde haja opressão, que eles possam receber o auxílio e as inspirações dos espíritos amigos os auxiliarem nessas provas, inspirando coragem, força e determinação. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando nossa programação no canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.